Galera, bem-vindos, gente, a mais um podcast em vídeo. Vocês não sabem como tá sendo a missão para manter esses podcasts aí, então deixa seu like, tá? Compartilha esses podcasts com pessoas que vocês sabem que vai ser muito legal ouvir, vão ser abençoadas por todas as histórias que estão passando por aqui. O nosso último podcast, a gente teve aí a história bem legal do... Amiga, tia Monique. Desculpa, gente, a gente tem backstage, a gente tem tudo. Mas a nossa última história foi com a Mariana e Thiago. Se você não ouviu ainda o testemunho, parte dele, porque eles vão voltar aqui, se Deus quiser, com Eva no colo, para terminar de contar um pouquinho da história deles, como tem sido esse processo de ter filhos durante a juventude, né? De como foi, de como tem sido esses desafios, como tem sido essa relação com a igreja. Então, foi muito, muito, muito legal ouvir a primeira parte desse testemunho. Então, você pode voltar aí alguns vídeos, né? Eles podem estar aí no meio dos nossos cultos, mas você pode ouvir. Temos também aqui no canal o podcast do nosso pastor Marcelo, falando um pouquinho sobre a importância da leitura, né, na vida do cristão. Então, é importante que você também veja esse, né, que está bem edificante assim, para a nossa vida. O pastor Marcelo trouxe algumas bases assim, que norteiam a vida de leitura, né, do cristão. Então é legal que você revisite também esse podcast. Além dele, se você prefere às vezes só ouvir, é ruim para você talvez botar lá no YouTube, você gosta de ouvir no seu carro, né, ali indo para o trabalho, aproveite também para baixar o Spotify no seu celular, porque a gente posta esse mesmo podcast lá. Então lá você pode ouvir, escutar, enfim, você fica à vontade para escolher a plataforma, tá bom? Obrigada por estar aqui mais uma vez. E hoje, gente, a gente está com um convidado muito especial aqui hoje. Meu coração se enche muito de alegria, assim, né? Desde que o pastor Paulo, né, foi aqui consagrado a pastor da nossa igreja. Então, a gente tem observado ele, assim, de longe. E graças a Deus, assim, hoje nós conseguimos trazer ele aqui para falar um pouquinho da história dele, compartilhar o que ele tem vivido ao longo desse tempo aí, trabalhando na nossa igreja, servindo na nossa igreja em lugares que talvez a gente não veja tanto. Então, ele vai contar aqui um pouquinho para a gente. Obrigada, pastor, por aceitar esse convite. Queria que o senhor se apresentasse aí para quem não conhece, se é que alguém nessa igreja não conhece o senhor. Amém. Saudação a todos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que irão nos assistir, seja com essa equipe, seja com essa igreja. Amém? Como já fui apresentado, sou o pastor Paulo Bittencourt e fico muito feliz, viu, com as suas palavras. Para mim foi uma surpresa realmente inesperada. Na idade que eu já tenho, normalmente não se ordena pastores. Na verdade, uma ordenação pastoral hoje é até no máximo 40 anos. As igrejas estão optando muito por pessoas bem mais novas, né? Na verdade, há um consenso entre as igrejas evangélicas de que aos 60 anos o pastor seja jubilado, uma espécie de aposentar o pastor, né? E eu, ao contrário, aos 74, fui levantado pastor. E dou glória a Deus por isso. Estou aqui ao dispor da igreja, mas acima de tudo ao dispor de Deus. Amém, glória a Deus, pastor. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre como foi esse início, né, de caminhada, e eu queria que o senhor contasse desde o início mesmo, assim, como o senhor chegou a Cristo, né, antes de estar aqui na Nova Vida, antes de pastorear, como foi seu processo, assim, de conversão, até o chamado, de fato, até aquilo que, quando o senhor entendeu que ali seu chamado é servir a igreja, né? Um pouquinho dessa história foi contado aqui quando eu, junto com a minha esposa, comemoramos nossos 50 anos de casado. Quem estava aqui, né, e vai assistir, vai recordar. Eu, aos 18 anos, conheci uma moça, uma menina, e ela era
evangélica, igreja presbiteriana. Isso foi na década de 69, 70, onde o namoro ainda era algo assim muito vigiado pelos pais. E ela, de origem evangélica, esse policiamento era ainda mais ostensivo. Então, a única maneira que eu tive para conseguir falar com ela, me apresentar e começarmos a namorar, foi indo à igreja, né? E nós não tínhamos outro tempo. Era só mesmo encontros na igreja. Então, eu era de formação católica, católico praticante. Eu fui aos poucos deixando a igreja católica e caminhando na igreja evangélica. Óbvio que no primeiro instante, fascinado, né, pelos cachinhos aloirados daquela menina. Mas aos poucos, ouvindo a palavra e depois participando de escola bíblica, a igreja presbiteriana ela tem uma particularidade. A pessoa que não é evangélica de berço, ela passa por um processo, uma classe chamada classe de catecúmenos, onde a gente faz tipo um catecismo. E ao término desse estudo, nós vamos professar com as nossas palavras a nossa fé em Jesus. Os que aceitam, eles estão professando a sua fé e a sua vontade de congregar naquela igreja, de se tornar um cristão. E durante esse período desse estudo, o meu namoro com a Minda, ele se solidificou. Nós entendemos que realmente gostávamos muito um do outro. Então, duas coisas maravilhosas que aconteceu, né? A certeza de que eu havia ganho o coração daquela menina tão bonita, mas não foi só a beleza, e abro um parênteses aqui, a beleza passa, tá, gente? Hoje nós somos dois velhinhos e ela deve me achar muito feio. Eu não acho ela feia, não, continua linda. Fechando parêntese. Então, a felicidade de, né, ter conquistado essa menina e a alegria maior, porque nesse processo de ouvir as mensagens, os estudos bíblicos, o Espírito Santo me regenerou, gerou fé no meu coração e eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor da minha vida até o dia de hoje. E aí o senhor começou a caminhar ali nessa igreja, certo? Certo, aí veio o período de quartel, veio a ditadura, né? E a gente vivendo todos esses momentos, mas eu sempre tinha tempo para estar na minha igreja. Aos 23 anos nós nos casamos, continuamos congregando na mesma igreja. Aos 24, 25 anos eu já era diácono, um pouquinho mais à frente fui para o seminário e desde o início que eu me apaixonei por evangelismo. E nessa igreja, durante muito tempo, eu fui o responsável pelo evangelismo. Aquele evangelismo tradicional de ir para as praças, fazer culto ao ar livre, distribuir folhetos, etc, etc. Então, foi um momento muito bom que eu vivi nessa igreja, muitos anos nessa igreja, onde cheguei a diácono e estava propenso, inclusive, a me tornar presbítero, que em nossa denominação equivale à função diaconal, né? Nós temos ministros e diáconos. E nessa denominação nós tínhamos o diácono e o presbítero, que na ausência de um pastor faria essa função, né? Com relação à liturgia dos cultos. Servi lá muitos anos e, infelizmente, eu tomei a decisão... Pode falar burra? Pode? Pode, fica à vontade. Tomei a decisão mais burra da minha vida, por motivos
hoje eu vejo que estão vazios, saímos dessa igreja. E olha, gente, Evelyn, de verdade verdadeira, você jovem, pode acontecer tudo em sua vida, mas nunca desista da sua igreja. É o pior erro que a gente pode cometer na vida. A igreja, a nossa igreja, é a nossa casa espiritual. É a nossa família. Evelyn, você já fez as contas de quantas horas você passa na igreja? Meu Deus, não. Quantas horas tempo você passa com a sua família, no seu trabalho? Penso que a maior parte da nossa vida é no trabalho, né? Mas nós cristãos acaba muitas das vezes sendo na igreja. Então a nossa vida está aqui, Ellen. Seus melhores amigos estão aqui, ou deveriam estar. De modo geral, os nossos momentos mais difíceis, nós compartilhamos com nossos pastores, com nossos irmãos, com nossos diáconos, diaconisas, ou pelo menos deveria ser assim. Nós não podemos sair de nossa igreja. Só existe um motivo que pode nos afastar da nossa igreja: o dia que a palavra fiel e verdadeira for deturpada no altar. O dia que você sentir que seu pastor fechou a Bíblia e está pregando outra mensagem que não é de Cristo, aí sim, aí você tem um motivo. Mas glória a Deus que a nossa igreja é uma igreja fiel à palavra, então não existe motivo para a gente sair. Mas eu saí e passei um período fora, mas a graça irresistível do Senhor me alcançou. E foi interessante, sabe, Evelyn, porque eu estava num momento muito difícil da minha vida, desesperador mesmo. Sabe aquele momento que às vezes você despreza a sua própria vida? Era assim que eu estava. Eu caminhava de madrugada, ao raiar do dia, à beira de uma praia. Eu ia um pouco à frente, a minha esposa um pouco atrás, e de repente eu parei e disse a ela: eu vou voltar para a igreja. A minha esposa já estava congregando aqui, na Igreja Nova Vida. E aí ela me olhou assim, né, meia perplexa, e eu disse: eu vou voltar para a Igreja Presbiteriana. E olha, literalmente foi assim: quando eu dei um passo, algo muito forte clamou dentro de mim: você vai para a Igreja Nova Vida. E tempos atrás, minha esposa num gabinete com o bispo, na verdade, quando ela foi conversar com ele sobre se tornar membro dessa igreja, e óbvio, ele perguntou sobre a esposa, ela falou um pouco do meu histórico podre, e ele disse: fique tranquila, um dia você vai ver essa igreja aplaudindo seu esposo. Então, aconteceu isso, foi numa segunda-feira, e na terça eu estava aqui, no culto. Na terça eu estava no culto. Era um culto de oração. O bispo pregou. Estava acostumado, né, na minha época de presbiteriano, todo culto, ou quase todos, tinham um apelo, e eu fiquei naquela expectativa, só que não aconteceu o apelo. E ele orou, depois oração pelos pedidos. Na época eu não entendia bem, né? Hoje eu conheço a liturgia da Nova Vida. E quando ia ser feito o final do culto, o
bispo resolveu fazer um apelo. Acho que foi a primeira e única vez que ele tomou uma atitude assim. E eu levantei minha mão. E eu senti um silêncio na igreja, e só eu levantei minha mão. E o bispo fez outra coisa que eu também nunca tinha visto ele fazer. Nunca, né, não tinha, era a primeira vez que eu vim aqui, mas depois, na continuidade dos cultos, ele pediu que a igreja aplaudisse. Ou seja, uma profecia que nem ele mais lembrava, né, aconteceu. E eu sabia disso, porque minha esposa já havia falado. Então aquilo para mim foi... Quando terminou o culto, eu saí do meu lugar em prantos e vim aqui à frente e abracei-o. Isso foi em 2005. A igreja presbiteriana e outras denominações, não todas, o batismo é por aspersão, né? Você joga água, né? Tipo o batismo da igreja católica. E o bispo, ele é muito bem resolvido com essas questões, ele não obriga que a pessoa passe novamente por um outro batismo, batismo é só um. E comigo não foi diferente, nós marcamos gabinete, conversei, falei do desejo de me tornar membro, falei sobre essa questão batismal, mas chegando já ao final do ano, eu comecei a ter um sonho, onde eu estava numa cachoeira e eu entrava e a água ficava muito suja. E à medida que eu afundava nessas águas, quando eu retornava, essas águas estavam limpas. E eu tive esse sonho 3 vezes. Na terceira vez eu dei o meu nome para ser batizado. E no dia 31 de dezembro de 2006, penso eu, acho que foi 2006. 2005 ou 2006. Eu era batizado, passando pelas águas, e prometi a mim mesmo que a minha vida seria dedicada a essa igreja. Eu não sabia como. Quando eu cheguei aqui, essas cadeiras, todas elas tinham já uma reserva. E às vezes tínhamos que colocar bancos aí, os corredores. E eu falava para minha esposa, aqui eu nunca nem vou conseguir fazer amizade com alguém, porque no meio de tanta gente. Mas irmãos, Evelyn, as estratégias de Deus transcendem. Havia aqui uma cafeteria, irmão Tomé, que café gostoso. Eu gosto muito de café. Era a parada obrigatória para mim. E aí a gente começa a fazer amizade. Fui convidado para alguns ministérios, mas havia e há ainda uma regra, fazer discipulado. Fiz discipulado, mas não conseguia identificar um ministério para mim. Não, pode falar, pastor. Eu não conseguia identificar um ministério que, na verdade, me identifiquei com um que foi, na época não se chamava mídia, chamava som. Eu tenho formação profissional nessa área, mas quando não é para ser, não é para ser, né? Eu tive muita dificuldade até para me aproximar do pessoal. Hoje tem um filho aí nessa equipe que é o pastor Léo. Fizemos CFM juntos, enfim, a nossa caminhada está bem perto, nos tornamos diáconos juntos. Deus está preparando uma história aí para a gente. Mas voltando aí ao que eu dizia, fiz o discipulado, mas não consegui identificar, né, um ministério para trabalhar. O tempo está passando, nossa filha caçula
Liliane, foi muito conhecida aqui da igreja, esposa do diácono Adoniran, foi pedida em casamento pelo irmão Adoniran. Foi marcada a data e tal, e faltava 2 semanas, né, casamento da nossa filha. Vocês conheceram a Liliane? Conheceram? Vocês conhecem um pouco da história. 2 semanas. Minha esposa teve um problema na coluna cervical, eles chamam de nervo pinçado. Quem já teve sabe, dói horrores, paralisa a pessoa, e foi o que houve com ela, literalmente. Não podia fazer nada. E todos os dias eu tinha que estar saindo com ela para hospitais, e morfina, e isso e aquilo, e nada. E pessoas já dizendo que ela estava endemoniada, essas coisas todas, né? E ao término de uma semana, na verdade já na semana do casamento dela, um dia de domingo eu cheguei a essa igreja e nós fazíamos caminhada ali no pátio do Shopping Nova América. Na época era tudo livre, e uma pessoa que congregava aqui nos via sempre. Como ele não estava mais nos vendo, ele se aproximou de mim e perguntou o que estava acontecendo. E eu expus. E ele me disse: olha, aqui na igreja nós temos um ministério que visita as pessoas enfermas, ora por eles. Por que você não conversa com eles? E ele deu essa sugestão e ele mesmo me levou até algumas pessoas desse ministério. E eu conversei com eles, e nesse mesmo domingo, um pequeno grupo desse ministério foi até a minha casa. E eles fizeram um mini culto, né? Cantaram, louvaram, oraram, leram a palavra. E depois de tudo, a gente já estava preparado para servir um café a eles. Uma irmã pediu a palavra e foi até o quarto da minha esposa. Ficou aos pés da cama, minha esposa deitada, ela aos pés da cama. Ela começou a orar e disse: Deus está me revelando que a irmã vai estar no casamento da filha e vai estar com a sandália com salto dessa altura. Confesso que eu era muito assim, arredio com certas promessas ou profecias, muito medo, né, de blasfêmia. Mas quando a dor é em nós, a gente acredita em tudo. E o meu coração se encheu de esperança. Quando foi na segunda-feira, eu acordei e não vi minha esposa na cama. Levantei desesperado, banheiro, cozinha, copa. Quando eu cheguei na sala, minha esposa estava de banho tomado, cabelo penteado e tomando seu café. Eu caí em prantos. No sábado, minha esposa estava aqui na igreja, uma sandália de salto alto, assistindo e se alegrando com o casamento da nossa filha. E nessa história toda, eu tenho a gente usa essa expressão, né? Dívida de gratidão. Não sei se é cabível, mas se não é, pastor Flávio, pastor Marcelo, me perdoe. Eu tenho uma dívida de gratidão com vocês. O que eles fizeram pela Lili Adoniran, pastor Flávio, pastor Marcelo, passou o dia todo ajudando a cuidar de salão, enfeitaram o quarto da Lili e realizaram o casamento. E esse ministério, o Ministério Luz do Mundo, visita enfermos, a necessitados. Eles cuidaram de todo o evento. Nós já tínhamos pago um salão, já tínhamos encomendado um buffet, mas não tínhamos como realizar. E eles cuidaram de tudo.
o dia todo. E à noite, Evelyn, eles foram os garçons. Aí eu entendi. Não era para trabalhar em som, não era. Era esse ministério. A partir daquele dia, eu ingressei nesse ministério, o tempo passou, eu fiquei um bom tempo, eu não visitava ninguém, eu era motorista. O líder separava os grupos, 3, 4 pessoas para cada lugar. Eu, na época, tinha carro, como muitos outros irmãos, colocava esses irmãos em meu carro, nós íamos para os hospitais ou para a residência, e chegava lá, eu entrava mudo, saía calado. Porque muitos irmãos, não pode dar oportunidade a todos, né? Então, eu orava em silêncio. O tempo passou. E alguns anos depois, houve necessidade de uma mudança de liderança. E eu fui surpreendido, sendo levantado líder desse ministério. Estou até hoje. Mas não é por ser o líder. Na verdade, penso que já está na hora de outra pessoa me substituir. Mas nunca vou desistir desse ministério. E quero aproveitar aqui a oportunidade. Você está assistindo, que vai tomar conhecimento desse momento. Procure conhecer o Ministério Luz do Mundo. Junte-se a nós. Vocês não sabem a importância de uma visita, Evelyn. Às vezes, nosso horário a gente sai daqui da igreja às 3 horas. Chegamos aqui 2h40, mais ou menos. Dia de domingo. Muitos vêm sem almoçar. E muitos sonolentos porque comeu demais. Nós estamos aqui. E quando a gente sai da casa daquela pessoa visitada, quando a gente sai do leito daquela pessoa no hospital, nossa, a gente sai de alma lavada. É lindo. Vocês não sabem, você não sabe, o peso de um abraço. A importância de uma oração por uma pessoa enferma. Quando você estende a mão sobre uma pessoa enferma, todo o universo se move para aquela pessoa ser curada, porque é Deus que está recebendo a sua oração. Por um instante faz-se um silêncio no céu e é o momento que Ele responde. Muitas das vezes a gente não entende a resposta dele, porque às vezes é para ir para a glória, mas Ele responde. E toda vontade de Deus é boa, perfeita e amém. E é isso, um pouquinho da minha caminhada, não posso continuar, senão vou me estender demais. Só isso tudo. Só isso tudo. Benção, assim, me emocionei em alguns momentos, assim, porque é isso, assim, a gente tem uma igreja numa dimensão tão grande, né? Quantas histórias estão aqui dentro, né? E é um privilégio, assim, ouvir a história do Senhor. Porque às vezes até abrindo o coração, assim, no YouTube da igreja, abrindo o coração. Às vezes a sensação é de que a gente está trabalhando tanto, né? Está fazendo tantas coisas e o Evangelho é tão simples. É isso aí, o Evangelho é tão simples. O Evangelho é amar, né? Amar. Amar como o Senhor amou e gastar tempo com o que de fato importa, né? Que é, primeiro, estar aos pés do Senhor, né? Que o nosso pastor Aldi sempre fala, né? Amar o Senhor sobre todas as coisas. E ao próximo, né? Como nós amamos a nós mesmos. Então, acho que ouvir essa história, assim, me lembra o quanto o Evangelho é simples e poderoso, né? Na sua simplicidade. E queria que o Senhor falasse também um pouquinho agora
sobre esses momentos. Você já contou muitos momentos marcantes, né? Mas dentre, já nesse ministério, né? Um momento marcante, assim, que chamou a sua atenção e que o Senhor enxerga como um divisor de águas, talvez, na sua trajetória, enquanto esteve aqui caminhando com a gente. E ao longo também desse ministério, assim, né? Porque é isso, acredito que tenham muitas experiências aí que o Senhor vai vivendo ao longo dessas visitas. Verdade. Eu não entendi. Eu enxergo como Um momento marcante para o Senhor. um momento marcante. Mas dentro, falando ministerialmente, não é? Sim, sim. Porque a nossa vida, né, todos nós, sem exceção, temos muitos momentos marcantes, né? A partir do momento que a gente nasce, eu me atrevo a dizer que a partir do momento que a gente é gerado, né? Hoje não é do desconhecimento de ninguém o processo de geração de uma vida, né? Eu costumo dizer que não existe ninguém derrotado. Todos nós somos mais que vencedores, porque para você ser gerado ou ter sido gerada, cara, você foi um desafio. Você lutou com milhões que queriam passar à sua frente, né? E você chegou primeiro. Então você é mais do que vitoriosa, né? Então, momentos marcantes, caramba. E na caminhada do crente, então, são repletos, né? Porque não existe deserto para o cristão. Presta atenção, Evelyn. Tem filhas? Não. Não, eu tenho filhas com bem entendi. mais idade que você. Então eu posso dizer isso. Na vida do crente não existe deserto. Passamos por desertos, mas nunca ficamos nele. Então, a vida do cristão, ela é repleta de momentos marcantes. E até mesmo o deserto, aquele momento ali, ele vai se tornar marcante, porque vai ser um testemunho que eu vou contar, e muitas vidas vão se achegar a Deus por ver o livramento que Ele me deu, né? Mas, ministerialmente falando, um momento marcante para mim foi essa apresentação ao Ministério Luz do Mundo e tudo que ele gerou na minha vida, né? O que Deus usou esse ministério para gerar nas nossas vidas. Um outro momento marcante foi quando eu fui levantado diácono na igreja que eu congregava. Eu era também diácono. E muitas coisas assim bem diferentes aconteceu comigo aqui. Alguns irmãos tomaram conhecimento que eu tinha sido diácono e queriam a qualquer preço que eu me apresentasse o bispo, mas eu pensava diferente. Quando eu cheguei aqui, eu queria que a minha caminhada fosse toda ela direcionada pelo Espírito Santo. E tudo tem seu momento. Assim como no início eu achava que nunca ia fazer nem amizade, e o tempo foi passando, eu fui para o Ministério Luz do Mundo, vim a ser ministro, e envolvi com um grupo de vida, cheguei a ser coordenador de grupo de vida. Então, foram tudo, né? E esse momento também pertencia ao Senhor. Então, esse grupo de irmãos fizeram uma carta, fizeram uma abaixo. Nunca aconteceu isso aqui. Coisa única. E fizeram abaixo-assinado, alguns diáconos assinou, outros não. Eu penso que se eu fosse diácono, eu também não assinaria, vai contra os princípios da nova vida. E, claro, o bispo não. Mas, segundo essa pessoa que trabalhou isso, o bispo disse a ela: olha, ainda não é o momento, mas esse momento vai chegar. E segundo essa mesma pessoa, posso afirmar a verdade disso, quando iam me chamar para diácono, o bispo falou para essa pessoa: olha, chegou o momento, ou depois da ordenação. Mas enfim, foi um momento marcante, restaurou alguma coisa. Deus já vinha restaurando várias coisas na minha vida. E depois eu fui chamado para ser professor na escola bíblica.
Eu era professor de escola bíblica na outra igreja presbiteriana. Também foi algo bem diferente. Eu não era aluno da escola bíblica. Para ser professor na escola bíblica é muito difícil. Muito difícil. Processo seletivo, a experiência, o dom, a vocação, e o pastor Flávio dá um curso. E eu simplesmente fui convidado. Eles estavam com a intenção de fazer uma classe para a terceira idade e acharam que eu tinha condição e me convidaram. Passei por esse curso que o pastor Flávio dá. Comigo foram também chamados outros irmãos, Diácono Luiz Henrique, irmão Roberto, Diácono Gerson. Todos nós passamos por esse curso, só que a classe da terceira idade não aconteceu. Eu dei aula um período na classe iniciante e depois fui levado para ajudar um professor, Diácono Eduardo, porque um dos professores haviam saído. E estou nessa classe até hoje. Mais uma vez eu abro um parênteses, se vocês quiserem estudar na escola bíblica, procurem essa classe. É a melhor classe da escola bíblica. É. Mas enfim. E aí, ministro, diácono, líder de ministério, eclesiasticamente falando, acho que já está demais, né? A gente deve se envolver com uma coisa só para fazer bem feito. Quando a gente se envolve em mais de uma, começa a ficar difícil, né? Mas, se apoiando na Bíblia, Jesus diz que a seara está no ponto e não tem trabalhador. E aí é o que te leva a ser entrevistadora, daqui a pouco você é técnica de TI, daqui a pouco você é anunciante. É anunciante mesmo que fala? O que chamarem a gente aceita. E a gente foi se envolvendo. Agora, chamado para pastor, ou chamado espiritual, eu sentia isso na minha juventude. Porque 24 anos de diáconos, mais um pouquinho em seminário. E o pastor lá da igreja me incentivava muito nesse caminho. Então eu tinha, né, aquela líder de evangelismo na igreja. Nós tínhamos lá o terceiro domingo, era o domingo de evangelismo. E todo domingo eu era responsável por tudo. Então, todo o trabalho de domingo era focado em evangelismo. Nós íamos para as praças, distribuímos folheto, e eu tinha liberdade de pregar, tanto de manhã como à noite. Eu gosto muito de ser plural. Quanto mais pessoas você agrega para a sua equipe, melhor e mais eficiente vai ser o resultado. Então, eu não usava essa autoridade para estar pregando de manhã, pregando à noite, não. Eu convidava, e era uma oportunidade de eu trazer pessoas diferentes à igreja, pregadores que a igreja ainda não conhecia, né? E era muito bom. Eu cheguei a levar um coral da igreja para fazer ar livre na praça. Acho que ninguém nunca viu isso, um coral na praça cantando. Paramos aquele local ali, né? Mas vem os tropeços e tal, e o tempo passou, Deus restaurou tudo. Mas esse sonho, na verdade, eu já tinha até deixado de sonhá-lo, né? Eu estava muito bem e feliz com tudo que essa igreja me proporciona. Aí fui surpreendido um dia desse, um convite do bispo. Ele já tinha conseguido falar com todos os candidatos e não conseguia falar comigo. Eu não estava aqui no Rio e eu sou muito lerdo para estar vendo as mensagens, a irmã já percebeu. O pastor Flávio já tinha mandado não sei quantas mensagens, aí o próprio bispo resolveu me ligar e eu atendi. Ele falou que era para vir aqui com a minha esposa. Eu cheguei em casa e falei: o que você aprontou? Ela: o que você está falando? Eu falei: o bispo está convidando nós dois lá na igreja. Eu tenho certeza que eu não fiz nada. E viemos. E
a gente vem, né, cogitando mil coisas, até de ter errado e falhado, né, em algum ministério, com algum irmão, irmã, né? Aí ele sai com essa conversa. E foi engraçado porque ele falou, olha, eu preciso de um pastor para ir para a igreja tal, vou ordenar o pastor X, vai ficar aqui por um tempo, mas vai para uma outra igreja. Minha esposa muito ansiosa, né? O Paulo não vai para a igreja nenhuma. E eu fiquei muito sem graça, porque o bispo, essa questão, né, marido e mulher, ele é bem, né, a autoridade é do homem. Eu falei, caramba, já estou sendo descredenciado antes de começar. Não vai ser pastor, vai ser pastora. Aí ele, não, o Paulo é o nosso velhinho, eu estou ordenando ele para ficar aqui com a gente e tal, aí o cá comigo, né? Ele quer um segundo Ciro na vida dele. Lembra do pastor Ciro? Lembra? Vem, meu povo! Qualquer hora dessa eu vou ter coragem para dar esse brado também. E aí eu pensei, meu Deus, não é possível. Beleza. Aceitamos o desafio, porque o desafio não era só para mim, para ela, né? Tem muitas coisas na vida do casal que, se não for compartilhado pelos dois, não funciona. Não funciona. Eu sempre respeitei a opinião da minha esposa, depois de passarmos uma semana discutindo, mas eu respeito. E ela também sempre respeitou a minha opinião. E a gente sempre procura ter o bom senso, né? E dessa vez não foi diferente. Porque a vida ensina, erradamente, que por trás de um grande homem ou por trás de um homem sempre tem uma mulher. E isso é mentira. E biblicamente a gente enxerga que é uma mentira vergonhosa. É do lado. Ao lado de um homem, sempre vai ter uma grande mulher. Muitas das vezes maior até que ele. Então, quando Deus te abençoar com casamento, é solteira, né? Que o Espírito Santo coloque esse discernimento no coração de vocês. Sempre caminharem lado a lado, cultivando amizade. O que vai solidificar um casamento é a amizade que vocês criarem. E é o que solidificou o meu até hoje e vai continuar solidificando. Vou fugir um pouquinho da resposta. Nós estamos com 53, vamos fazer 54 de casado. Tivemos 4 filhas. Todas foram embora. Começamos sozinhos. Estamos sozinhos. Éramos jovens, ela muito bonita, eu... né, Chirac, né? Chiraczinho, só não era verde. E vida a pleno vapor. Voltamos a estar sozinhos. Fase do condor, tudo dói. Sozinhos. Se não fosse a amizade, literalmente estaríamos sozinhos. Mas não. Temos a mesma alegria de estar juntos. Passeamos, viajamos. Vamos para N lugares sozinho e não sentimos falta da presença de ninguém, a não ser de Deus e Espírito Santo.
Então, essa nova jornada, ou essa concretização de um sonho, mas Deus já me mostrou que a gente não deve parar de sonhar nunca. E eu quero continuar sonhando, mas a partir desse momento pastoral, ele só vai ser bem sucedido se a minha esposa estiver comigo ao meu lado. Mais do que nunca eu preciso muito dela. Muito. Porque a mulher, ela sempre enxerga mais longe. E o pastor, ele é um sacerdote de Deus. Ele é um abençoador de vidas. Ele é um conselheiro. Ele muda direção. Ele traz ânimo, fortalece. E para ele exercer tudo isso, ele precisa estar em paz, ele precisa estar bem com a família, ele precisa estar bem com Deus, ele precisa estar bem com ele mesmo. E tudo isso provém da companhia da esposa. Então, acho que respondi até em excesso. Uma benção. Pastor, queria que, por último, né, aquela pergunta que o senhor disse que tem um planejamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, a partir de todas essas experiências, assim, que o senhor contou um pouquinho, como o senhor vê o futuro da igreja, assim, né, e os desafios que o senhor vê também hoje, assim, acho que como juventude até a gente sempre está se perguntando, né, nossa, mas a gente é meio ansioso, né, na verdade. A gente quer ver logo as coisas acontecendo e a gente fica aqui naquela aflição. E queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre como, a partir dos desafios que o senhor enxerga, bom, primeiro, né, queria que o senhor trouxesse os desafios, né, que a igreja está vivendo, que o senhor enxerga, e como o senhor vê esse futuro dessa igreja, né, e como o senhor sonha também, né, daqui para frente. Como... Acho que eu vou revelar um segredo. Como a gente tem assim um papo reto antes, né? A gente já tem ideia de, não todas, mas de algumas questões a ser abordada. E essa questão, ela não é só uma pergunta, ela é uma questão que envolve muito a teologia, né? É uma questão teológica. E, realmente, nós estamos vivendo um momento muito questionável, que não é de agora, já é de algum tempo. E, pós-pandemia, isso se acentuou mais, né? Mas, e eu acredito que a gente está aí vivendo, sim. Quando eu falo a gente, eu falo a igreja, né? A liderança da igreja. A gente está vivendo aí inúmeros desafios, grandes desafios. Mas, um conselho, se eu posso, nunca se prenda só aos desafios. Enxergue as oportunidades. Tem um provérbio chinês que diz: se te derem um limão, não o chupe com cara de azedo. Faça uma limonada dele, coloque umas pedrinhas de gelo, e vai ser a oportunidade de saborear um refresco. Imagina agora esse calor, né? Água transforma em limonada. Então, momentos, sim, preocupantes, desafiadores, mas também de muita oportunidade.
não há como negar que o mundo está mudando assim com muita rapidez, né? A gente não pode negar isso, e principalmente em relação ao avanço tecnológico, né? Ao avanço tecnológico. Crises, nunca convivemos com tantas crises, seja na nossa vida pessoal ou que tomamos conhecimento, como crises sociais, né? Quando crises sociais envolvem também as nossas crises especiais, pessoais. E tudo isso gerou, e está gerando o quê? Um afastamento da palavra de Deus. Concorda? O bispo falou algumas vezes aqui no altar, período da pandemia, ele via lá na frente uma igreja sem lugar para comportar o número de pessoas. Era que todos nós, ou a maioria, nós imaginávamos. E foi o oposto. Inclusive, muitas igrejas até fecharam e não abriram mais, né? Então, essa situação gerou essas crises e várias outras situações, gerou o quê? Um afastamento. Afastamento de quê? Dos valores bíblicos. E isso, né? Em muitos lugares. Mas, como eu disse, se te der um limão, faça dele uma limonada. A gente também tem observado, temos visto que existe um grande desejo da maioria das pessoas, né, de algo assim bem real, algo que seja transformador. E eu penso que quando a gente descobre essas pessoas, nós estamos descobrindo uma oportunidade para que seja gerado um avivamento genuíno. Então, os desafios estão aí, as crises estão aí, o afastamento de Deus é notório, mas Deus nos mostra também um povo que não se rendeu a nada disso e busca o encontro real com Deus, que transforme, que mude, que no lugar da crise venha abundância, que no lugar do desespero venha paz e a certeza de que existe algo muito além de tudo isso, que é a vida eterna. Então, isso é a visão geral. E a gente, né, tem muito desses conceitos que eu levantei, talvez não seja a visão de muitos, com relação a essa questão das oportunidades. Mas é aí que a igreja tem que se prender. Nós temos que se prender na oportunidade que Deus está nos dando de falar do amor dele, de falar da graça irresistível dele, de falar da importância, da necessidade e da única saída que o homem tem para sair dessa crise, sobreviver nesse mundo e ter uma esperança no futuro, que é um futuro eterno na presença de Deus. Desafios, né? Desafios. Um dos desafios que a gente enxerga é o quê? A secularização e relativismo. O que eu quero dizer? É que muitos estão se distanciando da fé, motivados ou influenciados por ideologia que minimizam os princípios cristãos. Muitos estão saindo, desistindo do caminho, porque estão sendo influenciados por ensinos que não condiz com o ensino bíblico. Eu vou te dar 2 exemplos. Existe hoje um pensamento que eu chamo de pensamento
dos desigrejados. Pessoas que ensinam que não precisamos ir à igreja, porque nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. De fato, é verdade. Vários textos bíblicos nos mostram que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o altar de Deus. Aquele altar de sacrifício do Velho Testamento, ele hoje é o nosso coração. E o nosso sacrifício é a nossa negação ao mundo, à carne. Então nós sim somos templo, somos altar, mas isso dentro do campo espiritual. Ninguém consegue sobreviver na presença de Deus longe da igreja. Evelyn ouviu, se interessou, gostou da mensagem e tomou uma decisão. Eu vou ser uma desigrejada porque eu já sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Só que a Evelyn gosta muito de evangelizar, gosta de falar de Jesus às pessoas, no trabalho, na escola, em família. E a Evelyn começa a falar de Jesus. E algumas pessoas falam, Evelyn, poxa, eu quero seguir esse Jesus, como é que eu faço? Aí a Evelyn precisa discipular. Como era só 3 pessoas, a Evelyn começa a discipular essas 3. Mas essas 3, algo diferente acontece com elas e os amigos delas se interessam em saber o que houve. Não, porque a Evelyn falou de Jesus comigo, eu aceitei esse Jesus e tudo está mudando na minha vida. Ah, eu também quero esse Jesus. Daqui a pouco a Evelyn está com 3, 6, 9, 10, 12 discípulos. A casa da Evelyn já não comporta tantas pessoas. Aí a Evelyn precisa de um espaço. A Evelyn não tem esse espaço. Mas aí não, Evelyn, a gente aluga um espaço. A Evelyn está levantando uma igreja. Não existe desigrejado. Todo desigrejado, ou ele vai se afastar da presença de Deus, ou em pouco tempo ele vai ter que buscar uma igreja. E não conseguimos agradar a Deus, louvar a Deus, cultuar a Deus, de fato e de verdade, se não estivermos agregados a uma igreja. Um outro pensamento, não ao dízimo. Dízimo é coisa do passado, é lei, é Velho Testamento. Errado. O dízimo, ele não veio por uma lei que Moisés escreveu. O dízimo aconteceu muito antes de Moisés. No período de Abraão, em determinado momento, numa determinada situação, Abraão voluntariamente entregou o dízimo. E também não foi dito a Abraão que ele teria que fazer isso ou ordenar que a sua tribo fizesse. O dízimo é uma entrega voluntária que o nosso coração nos induz em gratidão por tudo que Deus nos concede. Ninguém disse a Abel e Caim que eles deviam dizimar. E eles dizimaram. Ninguém de sã consciência entra num santuário como o nosso, ou numa igreja de menor expressão, não de menor expressão, mas de menor número de membros, mas que tem lá também tudo organizado, ar-condicionado, som, luzes, instrumentos, a parte de higienização. Ninguém entra num ambiente assim, pensando que aquilo ali é tudo de graça. Caiu do céu, milagre, ou alguém doou. Não é assim. Então, como isso é financiado?
dízimos e ofertas. Então, o dízimo não é uma questão de lei, de tempo. Dizimar é ser grato a Deus por Ele nos dar tanto. E nós estamos dando tão pouquinho. Quem tem mais conhecimento, assim, com grandes empresas, grandes empresários, pessoas muito famosas, sabe que, independente da religião que essas pessoas praticam, e muitos nem têm religião nenhuma, eles procuram dizimar, abrindo ONGs, fazendo oferta a hospitais, a moradores de rua. Nas madrugadas, a gente vê carros, combis, pessoas distribuindo comida, agasalhos, e não tem religião nenhuma, mas fazem isso gratos a Deus por não os deixar passar fome, passar frio, ter uma casa. Isso é dizimar, isso é dízimo, gratidão. E gratidão é interminável. Então, é errado esse ensino, é errado o ensino desigrejado e tantos outros ensinos mais que têm levado, né, as pessoas a se distanciarem, né, ou minimizarem os princípios cristãos, né? Outro desafio, superficialidade espiritual. Quer comentar? Eu acho que eu teria para comentar sobre isso. Mas acho que eu confesso que eu fiquei até pensando assim nos desafios que o senhor tem falado, assim, porque geralmente são coisas que para nós cristãos, né, são pontos que deveriam, né, ser essenciais, né, assim. Não sei, pelo menos essa é a percepção que a gente tem, né? Quando se torna cristão, o dízimo automaticamente torna-se a ser algo, é isso que o senhor falou, né, de gratidão ao Senhor através da minha vida financeira, né. E agora, trazendo, vou deixar o senhor falar, mas acho que falando sobre um pouquinho sobre isso, né, superficialidade espiritual, eu confesso que esse também é um dos meus olhares, assim, sobre a igreja desse século, né, de como fazer com que essas pessoas saiam desse lugar, assim, né, de tem problema nenhum. Esse lugar, né, de... Meu Deus. Quer atender, pastor? Pode vir. A gente atende, mostra aí no podcast. A sua esposa via celular. Oi, Fabiana. Tô na igreja. Pausa para lembrar você que nós temos cultos quase todo dia aqui nessa casa. Não, estou aqui no Rio, mas eu tenho 2 trabalhos para fazer. Eu falei que ia hoje, mas eu estou com vários outros compromissos que não vai dar para finalizar hoje, tá? Daqui uns 20 minutinhos eu te ligo, que eu estou numa reunião, tá bom? Beijão. Voltamos. Deixa eu só eliminar esse mal aqui. Problema nenhum, a gente entende. Na verdade, a gente está passando já do horário. Aham. Aham. Nossa, gente. Legal saber desse. Com ela, né? Não? Uhum. É a nossa filha. De coração, né? Mas continue. Mas voltando. A superficialidade. Eu acho que eu vejo isso como um problema, assim, né? Um desafio dentro da igreja. E de que cada vez mais as pessoas estão se assentando nesse lugar mesmo, né? De, bom, tá confortável aqui. Verdade. Pra que mergulhar mais fundo, né? Então, vai querer ouvir do senhor o que o senhor tem para trazer sobre esse ponto. Eu compartilho o seu pensamento, né? Infelizmente,
a igreja, nessa tentativa de se adequar a todas as novidades que o mundo foi apresentando, e isso é algo positivo, não é? Tem um cantor que vocês não conheceram, o nome dele era Raul Seixas, e numa de suas músicas ele diz que nós somos metamorfose ambulante. Metamorfose é transformação, né? Então, o mundo é uma metamorfose ambulante. Se não fosse isso, a gente estaria até hoje esfregando pedra para gerar fogo, né? Então, até um certo ponto, as mudanças, as transformações, elas são necessárias e são bem-vindas. Só que existem princípios que são imutáveis dentro da família, na ética, na moral e na questão espiritual. A Bíblia, ela é imutável. É tão sério isso que, ao finalizar o livro de Apocalipse, João diz que não pode ser mudado um tio. Então, até em criar versões mais fáceis para a gente ler, tem que se ter muito cuidado. Porque nem toda palavra necessariamente é sinônimo. Tem o mesmo som fonético, grafia muito parecida, mas um sentido bem diferente. Então, sim, até nisso a gente corre o risco de mudar alguma coisa. Então, a Bíblia, ela é infalível. Assim como a liturgia que governa a igreja. Nós temos um princípio para o início do culto, para o meio do culto e o término do culto. Quando um desses princípios são quebrados, esse culto não agrada mais a Deus. E por esse excesso de modernismo que está se introduzindo e já se introduziu na igreja, isso acaba gerando uma zona de conforto. E a igreja, eu estou generalizando, tá? Não estou falando da nossa, não. Se João estivesse escrevendo novamente o Apocalipse, ele ia dizer que a igreja de Nova Vida de Olaria é uma igreja irrepreensível. Mas, então, toda essa série de situações acaba gerando em nós um certo comodismo, né? E isso se transforma numa superficialidade, porque o culto deixa de ser um culto a Deus, passa a ser um compromisso social. Eu venho ao culto de manhã, depois eu já vou trazer no carro o meu traje de banho e eu vou com a minha família para a praia, porque eu já fui à igreja. Não, eu vou ao shopping de manhã, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e à noite eu vou ao culto. Superficialidade. O culto é algo muito solene. O culto, seja qual for a posição social da igreja que nós congregamos, ele é para a nossa participação ser com o nosso melhor traje, nosso melhor perfume, nosso melhor sorriso e uma alegria indescritível, porque nós estamos vindo cultuar o Senhor. Você sabe o que é você ter uma semana inteira de luta, de opressão, de dificuldade, de desafios, e chegar no sábado, você acordar
abrir a janela da tua casa, entrar aquele raio bonito de luz. Você olhar a sua despensa completa, você já planejar aquele almoço para o domingo, aquele filme para assistir à tarde, aquele passeio. Tudo isso é Deus que provê para nós. E Ele só quer que a gente tire um dia para dedicar a Ele. Domingo é dia do Senhor. Para muitos, sábado é dia do Senhor. E, infelizmente, por todas essas mudanças que a sociedade vem impondo, às vezes é preciso que você selecione o seu dia do Senhor. Porque você trabalha de segunda a segunda, aí você tem um dia no mês que é a sua folga. Esse dia vai ser o dia do Senhor. Você não pode ir à igreja nos demais dias, mas nesse dia você vai poder cultuar o Senhor, né? Quase sempre a pessoa trabalha 3 domingos, tem um domingo de folga, trabalha 3 quinta-feira, tem uma quinta-feira de folga. E Deus, pensando nisso, estipulou cultos em vários dias da semana. Mas nós temos que ter esse dia, o dia do Senhor. Então o culto, a gente tem que vir para a igreja feliz. Feliz. E não como um compromisso social, ou só porque eu não tenho um ar-condicionado em casa e eu vou desfrutar por algumas horas do ar refrigerado da minha igreja. Né? Superficialidade. E essa superficialidade entra também na área espiritual, que a gente começa a orar pouco, ler pouco a palavra, se dedicar pouco às coisas de Deus, a meditar, a refletir. Então a gente se torna supérfluo em atitude e supérfluo também na nossa fé, na nossa comunhão com Deus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada por deixar aqui nesse podcast. Acredito que talvez uma porcentagem pequena da bagagem que o senhor deve ter aí, de tantas histórias para trazer, para contar. Queria que o senhor finalizasse dando conselhos à igreja que está ouvindo. Amém. Essas últimas conversas foram fruto de uma questão levantada: futuro da fé e da igreja. Que eu penso como cristão, como membro e hoje como pastor. O futuro da igreja depende de sua fidelidade à palavra de Deus. O futuro da igreja depende da minha e da sua fidelidade à palavra de Deus. E quem afirma isso é o próprio Jesus. Eu vou ler aqui alguns versos no livro de Mateus, no capítulo 16, 18. A chave está na parte B desse versículo. 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada, modismo, filosofias, teologias podem abalar a igreja de Cristo. Eu lhes digo que você é Pedro, que você é Evelyn, que você é Antônio, Maria, eu, Paulo.
E sobre essa pedra, a palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá difícil falar, né, nesse podcast, gente, porque a gente quer muito ouvir, né? Bom, que bom que você ficou aqui até o final e ouviu, né, essa porção tão generosa, né, que o Senhor deu para nós nessa semana. Então, não sei o dia que você está ouvindo esse podcast, que você está vendo, mas que bom que você ficou aqui até o final, ouviu um pouquinho. Queria que você deixasse aqui nos comentários aquilo que Deus falou com você, né, que você compartilhasse com a gente também, se você concorda e discorda desses pensamentos, né. Eu acho que é legal a gente ouvir também a igreja, né, saber o que vocês estão achando desses podcasts também. Procura a gente, muita gente procura a gente na igreja para falar, traz fulano no podcast, mas procura mesmo, eu, Mário, qualquer pessoa da juventude que você aí estiver mais próximo, para também você dar sua opinião, né, saber o que a gente pode também melhorar aí para que a gente continue alcançando a sua casa e que você seja abençoado através desses podcasts. Lembrando a você que nós temos podcast aí toda semana, então toda semana um episódio novo sai. Se você também quer acompanhar algumas programações da nossa igreja ou da juventude, segue a gente lá no Instagram, @novavidolaria, @newlifeolaria, que você vai ter aí na íntegra todas as programações, tá bom? Deus abençoe essa vida, essa semana, e que em nome de Jesus seja uma semana próspera, amém? Obrigada, Pastor Paulo. Eu que agradeço. Feliz dia para nós.